Ah, Bruno, quais materiais você utilizava durante sua preparação? Como você lidava com cada um deles no seu dia a dia? Bom, meu nome é Bruno Ferreira, fui primeiro colocado no ITA, no IME e na Escola Naval, e no vídeo de hoje eu vou te contar quais foram os materiais indispensáveis para mim durante a minha preparação e por que eles foram tão importantes para o meu resultado. Para começar, eu vou enumerar para vocês quais foram esses materiais. Foram os livros, as apostilas do cursinho, as listas de exercício, os simulados, o meu caderno de anotações e, mais importante de tudo, que era um material ou também uma ferramenta de aprendizado, as aulas. Então, por que as aulas eram tão importantes para mim? Porque era aquele momento que eu tinha o meu primeiro contato com a matéria. Era ali que o professor introduzia e eu conseguia começar a entender, não efetivamente saber tudo, mas começar a desenvolver meu estudo em cima daquele conteúdo. Eu tinha de segunda a sexta, umas 7 horas por dia de aula, bastante aula, para aprender com os professores e ter a teoria, ter alguns exercícios resolvidos por ele. Então era uma rotina pesada, com vários conteúdos sendo passados ali. E eu tinha que saber como me portar dentro da sala de aula, durante uma aula, para poder absorver com mais eficiência o conteúdo que era passado pelos professores. E para isso, eu definitivamente não anotava tudo o que eles falavam. Eu sempre buscava filtrar mais o que eles falavam para anotar no meu caderno. E isso me garantia mais tempo para ficar prestando atenção no que o professor estava falando, em vez de ficar transcrevendo tudo que estava sendo falado. Dessa forma, as aulas foram muito boas também para eu ter uma estrutura mais geral do que eu estudar ao longo do ano. E isso era legal porque os professores sabem o que cai, eles sabem o conteúdo que tem que ser estudado, tem um planejamento ao longo do ano, e isso ia ser passado para mim ao longo do tempo, para eu poder também ir estudando em casa. E os livros? Onde que eles entram na minha trajetória? Então, eu utilizava sim os livros, eu não ficava só com as aulas. Quem acha que as aulas são suficientes, beleza, pode ser que seja, mas os livros com certeza dão um apoio muito bom mesmo para quem está no cursinho. Para quem não faz cursinho, os livros são essenciais para você aprender todos os conteúdos e seguir aquela linha cronológica de assuntos, mas para mim que estava no cursinho, os livros serviam mais como apoio, mais como material de consulta para eu ver aquelas matérias em que eu não tinha entendido muito bem os conteúdos durante a aula, para ver aquelas matérias que eu precisava de um olhar diferente do conteúdo, que eu precisava ver de novo as teorias, ver de novo as formas para entender melhor. E aí, em diversos momentos, eu recorria aos livros para poder ler a teoria de novo e entender melhor aquele assunto. E aí, em química, por exemplo, eu recorria ao Atkins, que tinha umas teorias muito boas, um conteúdo muito bom. Em matemática, eu normalmente usava a coleção do Marcelo Rufino e, de vez em quando, a do Gelson Yeser, Fundamentos de Matemática Elementar. E física, sempre tinha o tópicos de física e o física clássica para eu poder dar uma olhada naquela teoria, e foram os que eu mais usei, porque no meu último ano de preparação eu precisava aprender bastante física e tinha muito conteúdo difícil de entrar na minha cabeça, então eu tive que ler bastante aqueles livros, lembro de alguns conteúdos que eu definitivamente só aprendi porque eu tinha o apoio dos livros. Então pode ter certeza que é um material excelente para te dar suporte, e os exercícios dos livros também podem ser de extrema utilidade, mas para mim não foi lá tão útil, porque eu já tinha muito exercício do cursinho e aquilo já era o suficiente. Outro material que eu tinha à disposição para mim enquanto eu fazia cursinho eram as apostilas. Mas o que tinha nas apostilas? Bom, elas tinham um mix de teoria com exercícios. Então, se algum conteúdo eu tivesse visto na aula, se eu tivesse visto em algum livro, mesmo assim não estava entendendo muito bem, também tinha apostila para me explicar de outra forma um pouco daquele conteúdo. E tinha alguns casos que o conteúdo que eu aprendi na sala não tinha nos livros. E aí, normalmente, tinha na apostila, porque a apostila e as aulas seguiam a mesma linha. Já os exercícios eu utilizava mais como se fossem listas de exercício mesmo. Então, era mais uma fonte de conteúdo para eu poder me guiar. E outro tópico muito importante são as listas de exercício. São elas que você vai ter como aliado ao longo de toda a sua preparação, porque você precisa delas para botar em prática a teoria que você aprendeu, tanto nas aulas quanto nos livros. Eu sempre ouvi muito de que o vestibular, como o ITA, o IME, são vestibulares que precisam de muita prática, precisam fazer muita questão para poder aprender bastante. E eu ficava assustado com o pessoal falando que tinha que fazer 100 exercícios por dia ou coisa parecida. E realmente na minha preparação acabou que não foi muito isso, era um pouco menos, sim. Mas os vestibulares militares em geral têm essa característica bem forte de ter que ter bastante prática para você chegar na prova bem, chegar afiado, sabendo fazer as questões. Então são os exercícios que vão fazer você ficar craque na hora de resolver a questão. E como que eu lidava com as listas? Bom, sempre que eu assistia alguma aula, estudava algum conteúdo, tinha uma lista lá para eu fazer.
E eu pegava a lista, tentava fazer as questões, e se não conseguisse fazer nenhuma, era sinal de que eu tinha que voltar na teoria, pegar algum livro para ler, porque não estava saindo, ou então descer um nível, fazer alguns exercícios mais básicos, para depois chegar no nível da lista. E enquanto eu fazia a lista, eu também não necessariamente fazia todas as questões. Sempre tem aquelas questões mais repetitivas que usam a mesma ideia da questão anterior, e você não precisa fazer a mesma questão duas vezes só com valores diferentes. Se você fez e aprendeu, parte para a próxima. É claro que às vezes vale a pena você treinar mais, fazer mais questões daquele tipo, mas ficar fazendo a mesma questão várias vezes não é muito eficiente. Então você pode pular essas questões se estiver sendo muito repetitivo para poder otimizar seu tempo e aprender a resolver novas questões. E também existe o caso de você estar fazendo questões muito fáceis. Se a lista estiver no nível muito tranquilo para você, não perde tempo, pode pular aquele nível básico, parte para o nível mais intermediário, o nível que esteja mais próximo do que você está estudando, para você poder se desenvolver melhor. E aí, nesse processo, quando eu encontrava questões difíceis que eu não estava conseguindo resolver, mas que eu sabia definitivamente que aquelas questões eram do nível do vestibular e que eu precisaria saber resolvê-las em algum momento, eu então guardava essas questões para depois, anotava em algum lugar, mandava para mim no grupo do WhatsApp que eu tinha comigo mesmo, que eu já falei várias vezes, para poder deixar aquela questão guardadinha, porque algum dia, quando eu estivesse melhor no conteúdo, depois de ter estudado mais, eu ia voltar naquela questão para poder tentar de novo, até efetivamente conseguir resolver. Porque se eu não tinha conseguido resolver aquela questão antes e não tentar ela de novo, se cair no vestibular, é provável que eu também não consiga resolver se eu não tentar ela. Então, era uma forma de eu não deixar nada para trás e tentar resolver o máximo de questões que eu conseguia, até aquelas questões mais difíceis. Ah, e vale lembrar que as listas de exercícios são bem sinceras com você. Elas sempre vão te dizer como está a sua preparação, qual é o seu nível, porque se você não está conseguindo fazer quase nenhuma questão, é porque você não deve ter visto a teoria muito bem, você está tentando fazer questões mais difíceis do que você consegue fazer. Então, aproveita esse feedback que ela te dá para poder ajustar seu estudo. E os famosos simulados? Esses aí, de vez em quando, dão medo na galera, mas você não pode ter medo de simulados, ele está ali para te ajudar, para você aprender, para resolver questões, saber como você está também. E eles são definitivamente um dos pilares da sua preparação, porque é ele que vai realmente simular a prova para você ser acostumado com o estilo da sua prova, fazer questão e treinar mesmo. E eu tinha simulado praticamente toda semana, eram aos finais de semana, do domingo, eram tipo umas 4 horas de simulado. E algumas vezes os simulados eram só de alguma matéria, dependendo da prova que ele estava simulando. Eu não simulava a prova só para o ITA, tinha simulado para o IME também, por exemplo. E tinha também aquelas provas com todos os conteúdos, matemática, física, inglês, português. E essas variações eram para a gente ir treinando mesmo cada matéria. E minha experiência com simulados foi do 0 ao 100. No início eu só tomava porrada, eu ia muito mal, porque aqueles simulados eram bem difíceis. Eu achava, inclusive, que eram acima do nível do vestibular, porque naquela época eu não estava muito preparado para lidar com aquilo. E isso foi no início da minha preparação, eu ainda não tinha estudado muita coisa. Então era um desafio muito grande para mim. Mas depois de estudar muito, depois de mudar minhas estratégias, mudar tudo que eu fazia do meu primeiro ano para o segundo ano de preparação, e depois de continuar me dedicando no meu segundo ano, eu comecei a me dar bem nos simulados e aí conseguia cada vez mais ir fazendo as questões. Então, naquele momento eu já estava mais preparado até chegar na reta final ali, fazendo muita questão e me preparando bem para a prova para poder passar. E no meio de todo esse processo, várias são as vantagens que o simulado te traz. Primeiro, você está treinando, você está fazendo mais questões e isso é muito bom. Segundo, você está conhecendo novas questões, novos estilos de questões e você pode conhecer novas sacadas, conhecer novas formas de resolver questões. Então isso também é muito bom. Outro ponto é que você vai se acostumando cada vez mais com o estilo da sua prova. Você vai chegar no final da sua preparação mais acostumado com aquele tipo de questão, com aquele formato de prova. Isso é muito bom para você não estranhar a prova no dia do vestibular. Além disso, outro fator muito importante, mas que muitas vezes é ignorado pela galera, é o psicológico. Você fazer bastante prova ao longo do ano vai fazer você se acostumar com aquele ambiente, com aquele momento, com o dia da prova. E isso é melhor, porque lá no dia do vestibular, se você estiver com o psicológico meio mal, isso pode atrapalhar muito no seu rendimento. Então, aquela pressão que bate, com certeza pode prejudicar você conseguir mandar bem na prova, mesmo que você esteja em dia com a sua preparação. E mais um benefício muito grande que o simulado traz é o feedback que ele te dá. Você perceber como você está se saindo, quais questões você está mandando bem, quais questões você está mal, quais que você acertou no chute. Isso vai te mostrando como está a sua preparação, em que matérias você precisa dar mais foco.
Então, o feedback que o simulado te dá é algo sensacional e que te ajuda a alinhar a sua trajetória. Então, pode ter certeza que simulado é uma das melhores coisas que existem na preparação do estudante, justamente por englobar tantos benefícios. Ah, e se você não tiver acesso a simulados assim de cursinhos, eu já vi alguns simulados online e gratuitos, então dá uma pesquisada. Mas também tem um outro recurso que pode ser utilizado por você, e eu utilizei também, que são as provas antigas. É comum no final do ano o pessoal fazer uns 10 até 20 anos de provas antigas para ficar bem afiado no final do ano, mas existem muitos anos aí de provas antigas, então você pode pegar esses anos mais antigos e ir distribuindo ao longo da sua preparação para poder utilizar essas provas como se fossem simulados. Por último, o meu caderno de anotações. Eu tinha um caderninho pequeno que eu anotava minhas coisas bem filtradas, como eu já disse. Eu ficava ali na aula prestando atenção no professor para fazer aquelas anotações, mas eu também anotava em casa. Quando eu estava estudando, tinha alguma coisa relevante para anotar, eu anotava. E às vezes eu até olhava coisas na internet para já anotar no caderninho. Então, se tinha alguma forma que eu precisava gravar, alguma forma difícil, eu ia lá, pesquisava e passava para o meu caderno. E por que eu fazia assim? Bom, porque eu era meio contra aquelas anotações muito excessivas, cadernos muito grandes, cheios de conteúdo, um caderno para cada matéria, porque eu não achava nada prático de você usar aquele conteúdo que você anotou. Então, um caderninho bem filtrado ali era muito bom porque era prático pegar para eu dar uma lida, para eu estudar. Isso era muito bom na minha revisão. Porque sempre quando eu tinha um tempo para ler aquele caderninho, eu estaria revisando várias coisas importantes de várias matérias. Isso era fundamental para mim, porque eu ia aprendendo cada vez mais o que estava escrito naquele caderno. Então, esses foram os materiais que eu utilizei durante a minha preparação e todos eles foram indispensáveis na minha aprovação. E se você não usa algum deles, deixa aqui embaixo o comentário e tenta adaptar ele na sua rotina, porque isso pode ser o que está faltando na sua trajetória para a sua aprovação. Esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima!